Aí, ok, tá gravando. E depois, né, pessoal, então a gente vai começar a falar a respeito, né, a partir daqui 2 semanas, né, a gente começa a falar a respeito de circuitos digitais, enfim, a gente entra num outro assunto. Eu vou, então, né, depois para quem for ver, né, a gravação, retomar que eu tinha falado no começo, então nós vamos fazer uma revisão a respeito de processadores, memórias, barramentos e entrada e saída. Eu tentei, né, resumir bem nos slides, mas é muito material para a gente colocar em 30, 40 minutos. Eu acho que a gente vai passar um pouquinho desse tempo hoje. E eu não coloquei muito aqueles cálculos, né, porque a gente trabalhou bastante essa parte de cálculos. E então acho que não vai ser necessário passar detalhes, né, novamente na revisão, esse conteúdo. E tem também nos slides anteriores, tem lá naqueles outros slides, tem mais, né, material ainda no Swap, embora a gente não, que foi feito lá no presencial, né, mas embora, né, o foco nosso, agora estamos todos concentrados, vamos dizer assim, né, aqui no Moodle. Vocês, depois que eu mudei, né, deixei lá no YouTube, vocês tiveram algum problema para acessar os vídeos? Não tiveram mais problema? Não tivemos. Pelo menos eu não tive. Tá, qualquer problema, pessoal, manda e-mail ou utilize o fórum de dúvidas lá no Moodle, tá? Eu tive alguns problemas com o Teams na semana passada e isso acabou motivando eu a tirar os vídeos de lá. Até porque, né, os vídeos vão ficar disponíveis só 20 dias lá no Teams também. Então, isso não vai ajudar muito, né? Depois, se quiser, depois de alguns dias dar uma olhada no material, a gente não consegue, né? Vocês não conseguiriam acessar esse vídeo mais. Então, eu optei por manter o Teams só para as atividades síncronas, né? Como nós estamos fazendo agora. Aí eu gravo ali e depois eu subo no YouTube, né? Eu acho que vai ser mais fácil, assim, vai ser melhor, tá? E no final eu vou falar a respeito, aliás, já vamos adiantar, já vamos inverter, vou para o último slide aqui, ó, né? O artigo sobre processadores, porque tem algumas pessoas que estão perguntando, né? Eu falei que ia comentar hoje a respeito. Quem já fez, eu acho que a grande maioria já entregou, não precisa fazer novamente e entregar, a não ser que queira, que seja uma opção. Você está enxergando normalmente aí, né? Aqui, acabei de projetar. Dá para ver sim. Então, né? Porque eu não estou vendo aqui o... Tá. Então, quem já fez, enviou, não precisa fazer e enviar novamente, tá joia? Quem não fez, a não ser que queira, né? Como eu falei, a não ser que queira dar uma melhorada, acrescentar algum conteúdo, enfim. Quem não fez, né? Eu deixei que até o dia 23/9, que é daqui 2 semanas, né? Praticamente aí. Tá bom para vocês essa data? Eu vou subir o arquivo lá do PDF do enunciado, tá? Eu vou subir o mesmo arquivo com as mesmas orientações. Por quê? Porque já foi, né, foram feitas entregas de alguns artigos. Então não vou mudar o enunciado, né? Não vou atualizar, não vou colocar nada além do que já foi pedido lá, para não comprometer quem já tinha feito, tá joia? Então vai ser exatamente o mesmo enunciado, e 2 semanas aí para fazer, eu acho que está um tempo razoável, mas eu não sei como está a carga de vocês em outras disciplinas, né? Esses dias agora que deve começar a ter algumas avaliações, que está fazendo 30 dias. Tá bom para vocês esse prazo de 2 semanas? Para mim, não tem problema se vocês pedirem mais uma semana. No entanto, né, eu vejo que aí a gente já vai estar avançando em outro assunto, e aí começa a ficar, né, esfriar esse tema,
esses conceitos e vai ficando mais difícil fazer. Quanto mais para frente, pior vai ser, né? Eu acho que quanto antes fizer, melhor é, né? Mas, como eu falei, se vocês quiserem mais uma semana, por exemplo, não tem problema. Eu não Tá bom sei para se vocês você aí dia quer, mas por mim, 23? quanto mais tempo, melhor. O que vocês acham? Mais uma semana aí? Deixa eu ver aqui no calendário aqui. Tava 23, né? Então, posso deixar até o dia 30, sem problema nenhum, até o final do mês. 20 dias aí. Ah, seria bom sim, professor. Os outros professores também, a gente tem bastante entrega de trabalhos. Aí, se puder, por favor. Se vocês quiserem até dia 7 também, aí vai dar um mês praticamente. Mas eu acho que até dia 30 tá razoável, mas até dia 7 não tem problema. Por quê? Porque depois eu só vou lançar essas notas lá no SWAP. Então não vai estar, a gente já vai ter começado outro assunto, não vai estar dependendo necessariamente dos conceitos desse artigo, né, para desenvolver outros conceitos. Então, tá bom dia 30? Sim, sim. Ok. Tá joia, então. Para mim também tá bom. Eu deixei aqui dia 30, tá? Aí depois eu vou subir lá no Moodle o PDF com as orientações também, tá? Novamente. Mas se quem quiser adiantar, terminar essa aula, já vou ver. É o mesmo que está lá no SWAP. Evidentemente, só vou mudar as datas, tá? Mas é o mesmo que está lá no SWAP que eu vou subir. Como eu falei, não vou alterar para não prejudicar quem já fez. Tá joia? Bom, vamos lá, né? Então, pessoal, boa parte, né? Como vocês já... Infelizmente, a gente não chegou a fazer uma prova, né? Uma avaliação presencial. Mas, normalmente, nas aulas de revisão, eu passo muito do que vai ser cobrado na avaliação, né? E não vai ser diferente aqui, tá joia? Então, nós vamos falar aí, né, de uma visão macro, né, sobre processadores, memórias, barramentos, né, e entrada e saída, né? Mas sempre nós vamos ter como referência, né, essa figura aqui, não necessariamente que foi extraída do Stalin, mas essa representação, né? Deixa eu pegar aqui a caneta, onde nós temos aqui, né, a CPU, né, que é o processador, né? Os dispositivos de entrada e saída e a memória principal. Então, existem outras inúmeras representações desse sistema computacional, né, que a gente chama, que é baseado aí na primeira geração da máquina de von Neumann. E, embora, né, nós estejamos falando aí de conceitos bem antigos, eles persistem até hoje, né? Eu acredito que sejam um dos... Não, na verdade, poucos, temos muitos conceitos que perduram aí por décadas, mas esse aqui né, muito presencial, muito presente, na verdade, né, em praticamente todos os sistemas computacionais que a gente tem, tá? Então, ainda, né, na máquina de von Neumann, é importante nós entendermos que a memória, ela está organizada no que a gente chama de palavras, né? Lógico que isso aqui varia de sistema para sistema, né? O tamanho das palavras, os blocos, né? As posições, quantos bits para instrução, quantos bits para o código da operação, endereço, enfim. Isso varia, né? Mas o conceito permanece. Ele existe e tem o mesmo princípio até hoje, né? Então, na máquina de von Neumann, nós tínhamos lá as memórias, né, organizadas em palavras, né, de 40 bits, onde, em um conjunto, né, na verdade, de 40 bits, onde os 20 bits à esquerda aqui indicavam uma instrução, né, tá vendo aqui a instrução esquerda, e os 20 bits, né, da segunda metade
está à direita indicava uma outra instrução. Cada instrução composta, né, por um código de operação, que pode indicar, por exemplo, a leitura, pode indicar a gravação, e o endereço. Pode indicar uma interrupção também, né? Agora a gente já falou de interrupção, você já tem uma ideia do que é uma interrupção. Enfim, então, tem um material que eu passei para vocês lá atrás, que tem uma lista, né, de algumas instruções do IAS, na verdade de todas, né, as instruções que o IAS tinha. E não precisa estudar aquele material, memorizar tudo aquilo, tá? Não tem necessidade. E também como a atividade vai ser, né, eu vou dar um prazo também, vou deixar a semana aberta para vocês fazerem, tá? A lista de exercícios, vocês vão poder consultar material tranquilamente, tá? O que vai ser um pouco diferente é que eu não vou pedir tantos exercícios assim, copiar e colar, né? Pode ser que tenha algum, né, na linha dos conceitos, enfim, mas para vocês pesquisarem mais, tá? Deixa eu ver se apareceu alguém para entrar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, eu não estou enxergando os... Ó, tem alguém aqui que apareceu para acessar. Eu não estou enxergando Perdão, o chat, então pode interromper, tá? Com áudio mesmo. Bom, essa figura aqui, ela já é um pouquinho mais detalhada, né? Eu até mudei a ordem que estava nos slides iniciais, no que eu disponibilizei, que eu acho que vai ficar mais fácil. A ordem que está assim, a explicação dos componentes dela. Se nós seguirmos aqui essa sequência, vai ficar um pouco mais fácil de compreender, né? Porque olhando assim, a gente fala, nossa, é meio confuso, né? Mas não é, tá? Vamos partir aqui do Program Counter, né? Ele contém, o que ele tem? O que ele faz? Ele está aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui, senão não deve estar enxergado. Perdão, peraí. Ele está aqui, né? O que ele tem, né? Ele tem o endereço da próxima instrução. Então, vamos imaginar que vai começar, a partir do Program Counter, né? Nós vamos buscar a próxima instrução. Onde? Na memória. Tá? Então, ele tem o endereço lá da memória, que é a próxima instrução que deve ser executada. Tá joia? Então, ele passa, né, na verdade, aqui para o MAR, né, para o registrador de endereço de memória, esse endereço da próxima instrução, que especifica, né, sinaliza que a palavra, né, a ser lida, escrita na memória. Então, ele passa aqui, olha, eu preciso ler, né, se é a próxima instrução, é uma operação de leitura, tá, que ele vai buscar. Então, o MAR indica essa operação de leitura e o endereço para a memória. A memória, o que ela vai fazer? Perdão, vai passar para o registrador de buffer de memória, vamos dizer assim, que é a entrada aqui, né, da CPU, o que foi solicitado, o que estava naquele endereço. Nós já vimos, né, lembrando que nós estamos tendo como referência aqui a máquina de von Neumann, que os blocos de memória lá, eles têm duas instruções, né? Uma que está à esquerda, a palavra tem duas instruções. Uma que está à esquerda e uma que está à direita, os 20 bits da esquerda e os 20 bits da direita. O registrador de instrução, ele tem o código da operação, aqui no caso, né, de 8 bits, que está sendo executado. Então, esse cara aqui, ó, ele tem os 20 bits à esquerda. Na verdade, 8, né, porque ele só tem o código da operação, tá? Ele tem os bits da instrução que está à esquerda. E o IBR, que é o registrador de... buffer, né, registrador de instruções, aqui ele tem o código da instrução que está à direita da palavra, né? Os dados, né, que são o restante dos bits, eles estão aqui na parte da ULA, da unidade lógica aritmética. Vamos enxergar essa parte superior aqui como um componente único, tá? Desculpa, como um conjunto, né?
Acho que é mais fácil a gente pensar assim, um componente único é uma expressão um pouco forte, porque na verdade são vários registradores, né? Mas são registradores aqui que são utilizados para fazer as operações lógicas aritméticas, né? Nós vamos ver um pouquinho mais em detalhes na hora que a gente começar a mexer em circuitos digitais, o que são esses conjuntos de registradores aqui, como que eles funcionam, tá? E temos os outros dois registradores aqui, que é o AC e o MQ, que na verdade são utilizados aí para armazenar temporariamente, né, como está colocado aqui, os operandos e o resultado de operações, como por exemplo a multiplicação de 40 bits, né? Os mais significativos ficam em um registrador e os menos significativos em outro. Então, se a gente enxergar dessa forma, que olha, a instrução que está sendo executada aqui na ULA, está o código dela aqui, né, no registrador de instruções que está sendo executado, ele aqui, ó, né, está sendo executado. E esses circuitos de controle, na verdade, é a parte do processador que gera os sinais de controle, que pode ser interrupção, por exemplo, né, que gera os sinais de controle para o restante dos componentes da máquina, né, porque o processador ele não vai trabalhar de forma isolada, ele vai se comunicar com o restante do hardware, né? Então, esses sinais de controle aqui, eles vêm, evidentemente, né, da palavra que foi lida, tá joia? Então, se a gente enxergar dessa forma, eu acho que, para quem tinha ficado com algumas dúvidas, né, eu não lembro se foi dessa forma que eu expliquei lá a primeira explicação, eu tenho certeza que não foi assim, mas eu cheguei a falar mais de uma vez presencial. Na revisão, talvez eu tenha feito assim. Mas, se a gente partir aqui do Program Counter, fica mais fácil entender, tá? Ficou claro para vocês? Ajudou? Joia. Qualquer dúvida, pergunte, tá? A respeito de processadores ainda, né? Eu coloquei num slide aqui um resumo do que é importante vocês ficarem atentos aí, tá? Pode ser cobrado lá também na atividade avaliativa e que não vai dar tempo da gente repassar aqui, tá? Mas são conceitos importantes, né? Nós temos aí o primeiro item aqui, ó, que é o cálculo, né, do CPI efetivo, a taxa de MIPS e o tempo de execução. No slide da revisão de processadores, tá passo a passo. Tem um exemplo lá, e aí tem um enunciado, aí tá um slide para calcular o CPI efetivo, outro slide para calcular MIPS, que é milhões de instruções por segundo, né? E um outro slide para fazer o cálculo do tempo de execução. Então, ele está bem explicado lá, tá? Qualquer dúvida também utilizem o fórum da semana para fazer. Esse fórum dessa semana, né? Ele, diferente do que a gente tratou nos outros fóruns, é para abordar qualquer assunto, tá? Eu criei lá dentro um tópico específico. Tem alguém com o microfone aberto, por favor? Se puder fechar. Eu criei um tópico específico para cada assunto, um dos quatro, né? Para cada um dos quatro assuntos. Um para processador, um para entrada e saída, um para memória, um para barramento, tá? Se tiver necessidade, podem criar outro, mas se for, é melhor concentrar nesses tópicos ali, tá joia? Então, essa é uma parte. Depois nós temos a lei de Moore, né, que é outro assunto que a gente estudou bastante. Eu gostaria, né, já adiantando aqui para vocês, pode ser que a gente tenha alguma questão. Nós tratamos em um fórum, inclusive, a questão das limitações, né, da lei de Moore atualmente, como que está essa questão? Se ela ainda é válida, se não é. Então, observem que é um tipo de pergunta, né, que pode estar lá na atividade, e é bem interessante também, né? Eu particularmente acho bastante interessante esse assunto.
Mas ele não é assim um tipo de resposta que a gente vai ter procurando nos slides ou no livro. Vai demandar uma pesquisa rápida, porque é um assunto bastante explorado aí na internet, mas vai ser uma coisa que vocês vão precisar interpretar, tá joia? E não existe, evidentemente, prestem atenção, não existe uma resposta certa para uma pergunta dessa natureza, tá? Porque existem visões diferentes, né? Isso vai depender muito da fonte que for consultada. Procurem não pegar o primeiro link lá do Google e tomar como verdade absoluta aquilo, tá? A parte de pipeline, né, tem os cálculos, os gráficos que a gente montou também, aqueles diagramas de execução, também está bem explicado lá nos slides das aulas anteriores. Multiprocessamento, né, quando a gente tem mais de um processador, as técnicas de execução especulativa, isso aqui vale também para memória cache, principalmente, né? O aumento do clock pode fazer um link aí com a parte da lei de Moore, o aumento do clock, mas isso aqui certamente, até, vou estimar aqui, tá? Até uns 10 anos atrás era, né, um dos fatores principais em relação ao aumento do desempenho. Você comprava um computador hoje, a lei de Moore, né, que falava que, olha, você consegue dobrar o número de componentes em um mesmo, vamos falar por centímetro quadrado, vamos tomar como parâmetro aqui centímetro quadrado. Então você consegue dobrar o número de transistores, né? Na verdade, circuitos integrados, a quantidade que tem dentro dessas placas de circuitos integrados, quantidade de transistor, componente equivalente, dentro de 1 centímetro quadrado. Então, aí você comprava um computador hoje, daqui um ano e meio, você comprou um de 1 GHz. Daqui um ano e meio, tinha lá o de 2 GHz. Só que continuava sendo um único núcleo, né? Então, por isso que eu falei uns 10 anos atrás, talvez até um pouquinho mais. Isso aqui era quase que o único fator, né? Ou era o principal fator de referência. Aumento da velocidade e a capacidade, né, máxima de memória. Fiquem atentos a isso. Velocidade, a memória tem 4 GB. Então, o meu computador hoje tem 1 GB de memória. Daqui 2 anos vai estar no mercado de 2 GB. Então também dobrou. Assim como aconteceu, né, com o clock, a memória também dobrou. Não, dobrou a capacidade. A velocidade dela, se nós pegarmos alguns gráficos que tem aí, eu cheguei a colocar isso em algumas aulas, eu não lembro se foi no presencial, mas eu cheguei a colocar isso para vocês. A velocidade, anualmente, ou no mesmo período que a gente dobra a capacidade de processamento, a velocidade da memória aumenta 30%. Aí você pega a curva gráfica aí dos 20 anos, dá uma diferença gigantesca, né, na velocidade. A gente viu que a memória, né, é memória principal aqui, estou me referindo principalmente à memória principal nessa fala, ela é certamente um dos pontos aí que precisam melhorar bastante ainda também, né? Melhorou muito nos últimos anos, mas demanda ainda melhora significativa, tá? Aumento do número de instruções executadas por segundo, né? Em milhões de instruções executadas por segundo. Então, uma visão geral dessa parte de desempenho, né? É importante que vocês tenham, tá? Essa visão geral aí e consigam tirar suas conclusões a respeito de uma análise, tá? Na parte de barramento, e aí a gente começa a ver que não é só o processador que é importante, né? Ou a memória também, mas é o conjunto como um todo, né? Nós vamos ter aí 3 barramentos, né? O barramento de dados, os de endereço e os de controle, né? Vou colocar aqui. Então, o barramento de controle, nós vimos inclusive lá naquele slide lá da máquina de von Neumann, né? Lá tem circuitos de controle, né? Nós estamos falando dos fiozinhos que saem ali
daquela parte do processador e vai para outros tantos locais aí, inclusive dentro do processador também, né? Mas, enfim, nós temos aí comunicação do modo simplex, ou seja, em um único sentido, tá? O mesmo fio que envia não é o mesmo fio que recebe, tá? Cada fio possui uma função, né? Pode ser interrogar, olha, quando a gente viu, né, nós falamos lá de interrupção, nós vimos que o processador ele pergunta, né, para um dispositivo se ele qual é o status dele, se ele está pronto para ser utilizado. Né? Ele pode estar, por exemplo, suspenso, né? Não ter condições de uso naquele momento, ele pode estar com fila, né? Enfim, pergunta-se o status do dispositivo. Então, isso é um fiozinho, é um fio específico, tá? Uma linha ali que sai do processador, no caso que a gente está falando aqui, e vai lá e pergunta. O que vai mandar a resposta, que é o segundo item aqui, aí já é outro fiozinho, tá? E assim por diante. Ele manda, né? Ele sabe se o bit 0 representa, não estou ok, ou o bit 1 representa que o status está pronto para uso, por exemplo. Ele vai indicar a leitura, vai indicar a gravação, vai indicar qual é o endereço da operação de leitura ou gravação, né, na memória. Aí lembrando que endereço nós vamos ter um conjunto, né, de bits. Memórias, por exemplo, acho que tem alguns slides para frente aqui, eu falo se nós tivermos aí 32 bits, né, para fazer o endereçamento de memória, né, então são 32 fiozinhos que vão indicar lá para a memória qual é o endereço, tá? Nós vamos ter 2 elevado a 32 espaços, né, de memória lá na memória principal. No barramento de endereços, tá? Professor, por favor, uma Falar. dúvida. Você falou que o mesmo fio, a comunicação é em um sentido só. O mesmo fio que envia não é o mesmo fio que recebe a informação? Foi isso? Eu não entendi. Isso, exatamente. Quando a gente fala em modo simplex, né, que é o que está aqui, na verdade nós estamos só dificultando, né, só está dificultando aqui a interpretação, né? Mas a comunicação ela pode ocorrer de 3 formas diferentes. Ela só em um sentido, que é o simplex, tá? Por exemplo, transmissor-receptor, só vai do transmissor para o receptor, sempre. É um rádio, tá? Pensa no rádio. O rádio, se bem que agora, né, rádio digital, enfim, mas o conceito base do rádio, né, é um único sentido. O half duplex é nos 2 sentidos, mas não ao mesmo tempo, tá? Que é o caso de um walkie-talkie. E o full duplex, que é nos 2 sentidos ao mesmo tempo, tá? Então, são modos diferentes, mas é exatamente... Quem que perguntou? Desculpa, não vou... A Aline, foi? Isso, Aline. Então, o que você falou, Aline, é exatamente o que é o significado aqui, tá? É num sentido só, tá? O mesmo que envia não é o mesmo que recebe a resposta, tá? Por quê? É uma pergunta que, se a gente for... Eu não vou me alongar muito aqui na explicação, mas por que isso, né? Porque se a gente já pode fazer uma conexão já com tem uns cálculos também que, não sei se vocês lembram, que a gente faz lá quantos pinos tem que ter um processador, não é? Lembram desse ponto, desse assunto? Está lá falando que são tantos bits para endereço de memória, tantos bits para cada de algumas funções lá, e depois a gente soma lá para ver quantos pinos tem que ter aquele processador. Porque cada um daqueles pinos só tem uma função. Tem 365 pinos. Nossa, poxa vida, é bastante pino mesmo, né? Só que cada um só tem uma função, né? Na verdade, vai ter um conjunto lá, por exemplo, de 32, ou de 64, ou de 36, depende da capacidade de memória do processador, né? 64 é difícil a gente ter, mas é possível. Mas num processador com 32 pinos para memória,
nós temos a capacidade máxima de 4 GB de endereçamento, né? Então, só, né, conceituando, explicando, fazendo um link com outro assunto lá, que não está aqui no material, é por isso que são tantos pinos, né? Porque cada pino é só para uma função mesmo, tá? Bom, o número de fios, né, mais alguma pergunta? O número de fios do barramento, né, ele indica o barramento de endereços aqui, né, indica a quantidade de endereços que o processador é capaz de gerenciar. Então, por exemplo, se ele tiver 10 linhas, né, 10 fiozinhos, ele vai conseguir gerenciar 1024 endereços, né? Se cada endereço desse tiver um byte, prestem atenção. Então, nós temos uma capacidade aqui de quantos? 1K, certo? Porque 1024 bytes formam 1K byte, não é? Então, um processador que é capaz de gerenciar, um processador que tem 10 linhas de endereço no barramento de endereço, perdão, cada endereço, 1 byte de capacidade, então nós temos aí 1K de memória, né? Se nós fizermos essa mesma conta aqui, com 32 bits, é o que eu falei, nós vamos chegar à capacidade de 4 GB. Então, processadores que têm 32 fios, 32 linhas, né, para indicar um endereço, um único endereço, se ele tiver 32 fios, 32 linhas, vai ter capacidade, então, de gerenciar 4 GB de memória, tá? E o desempenho, né, em relação ao barramento de dados, né? A taxa de transferência, ela é dada não só, né, pela velocidade, aqui a gente pode fazer um link aí também um pouquinho com a questão da transmissão, né, síncrona, né, enfim, mas também, serial, paralela também, mas também com a largura do barramento, o número de fios, né? Se a velocidade, lembrando aqui que a velocidade é dada em hertz, né? E 1 hertz significa que ele transmite 1 bit por segundo, né? Então, uma frequência x em hertz, se a largura do barramento for de 1 bit só, for, né, serial, então vai ter uma capacidade que vai ser equivalente ao hertz dele, né, em transmissão de bits. Equivalente, sim, o mesmo número de hertz vai ser o mesmo número de bits. Então, se for mais de um fio, né, a largura do barramento tiver 2, 3, 5, 10, 8, então nós temos aí a largura, a vazão, né, a taxa de transferência aqui, quando a gente vai aumentando, né, a largura, também vai aumentando a taxa de transferência, tá? Então, um exemplo aqui, 10 bits, a frequência de 100 MHz, né? Então, 10 vezes 100, aqui fazendo uma conta, né? E até é fácil a gente explicar aqui por que a gente fala megabits por segundo, né? E não bytes por segundo. Então, porque frequência interna aqui? Se nós falarmos que é de 100 MHz, e a largura é de 10 bits, nós vamos ter 10 vezes 100, né? Essa cálculo aqui que a gente está falando, aqui em cima. Que vai dar 10 megabits por segundo. Se fosse gigahertz aqui, 100 gigahertz, imagina que fosse 100 gigahertz, tá? Então, nós teríamos aqui 100 gigabits por segundo, né? E aí, fazendo a equivalência aqui, nós vamos ter aproximadamente, né, 1 gigabit por segundo aqui na transmissão, tá? Que se a gente dividir por 1000 aqui, vai chegar em 1 gigabit por segundo, tá? Mas se tiver esse cálculo, pode parar, não precisa fazer equivalência em gigabit aqui, tá? Mas é fácil, é só dividir por 1000. Bom, então de barramento e processadores, tá tranquilo, pessoal? Esse é o principal, tá? Observe que praticamente tudo que eu estou falando aqui tá em torno da análise de desempenho da máquina, né?
do sistema computacional como um todo, né? Então, a parte de memória, né? Essa figura é uma figura bastante clássica. Nós temos a pirâmide aqui, onde o topo da pirâmide nós temos as memórias de alto custo, alta velocidade e baixa capacidade, né? Que é o caso da memória cache, por exemplo, aqui. Né? Os registradores internos, né, do processador, que é menor ainda a capacidade, né? E a base da memória, nós temos as memórias, né, de baixo custo, de baixa velocidade, entretanto de alta capacidade, né? Então eles são inversamente, não necessariamente exatamente inversamente proporcionais, mas são os opostos aqui. Lembrando que quando a gente fala em custo, por exemplo, nós estamos falando de mega, é o custo por megabyte, tá? Como assim, professor? Um HD de... Não estou muito por dentro aqui dos preços, tá? Mas vamos falar assim, um HD de 500 GB custa R$200. A memória RAM de 4 GB custa 150. A diferença de preço não é muito grande. Tá, mas a hora que você divide 500 GB, 500 por R$200, você vai ter o preço perdão, ao contrário, né? Desculpem aqui. Quando você divide, né, o preço pela capacidade, você tem o valor do mega, né? O valor do giga, que seja, né? Da unidade de referência. Então, esse custo, ele está relacionado à unidade, tá? De mega ou de giga, tá joia? Então, a memória primária, né? Memória cache, que é uma das que está no topo lá, na verdade a segunda, né? Nós vimos os registradores, já falamos principalmente o AC e o MQ, que são que armazenam, né, os dados da palavra, né? Que está lá na unidade lógica aritmética. E no nível mais baixo ali, no nível imediatamente abaixo, nós temos a memória cache. Né? A ideia é simples, o conteúdo utilizado mais frequentemente fica nessa memória, né? E aqui o que vale é o princípio de localidade temporal e espacial. Como assim? Né? Se nós pegarmos, por exemplo, o princípio de localidade temporal, ele diz o seguinte: o que foi executado agora, a instrução que foi executada agora, com esse conjunto de dados, claro que pode ter alguma atualização nele, mas essa atualização é armazenada nela também, né, nessa memória, tem uma chance muito grande de ser solicitado novamente esses dados. Vamos pensar em laços de repetição. Se tem um for ali, por exemplo, quantas vezes aquelas variáveis vão ser utilizadas? Então, é esse o princípio, é um dos dois princípios base da memória cache, né? O mesmo princípio aí temporal vale também as matrizes, né? Se a gente tem as matrizes, quantas vezes vão ser feitas referências aí de leitura e gravação em uma matriz? Pense a matriz como um todo, né? Não numa célula, numa posição específica. Então, são muitas as vezes que um determinado conteúdo que foi utilizado agora vai ser solicitado num curto espaço de tempo novamente, tá? Então, existem, para quem já fez SO, existem alguns algoritmos, né, que determinam quais são os conteúdos que vão ficar armazenados nessa memória. Porque isso não é aleatório. Eu não vou pegar exatamente, né, exatamente os últimos que foram necessariamente, tá? Só os que foram mais frequentemente, por exemplo. Pode ter alguma variação. Isso quem determina é o sistema operacional, tá? E isso, e a questão do espaço, a questão espacial é porque normalmente,
né, a execução ela é sequencial, exceto aí quando a gente tem alguns desvios, né, os tão odiados aí go-to da vida, né? Então, quando a gente tem alguns desvios e chamadas de procedimentos, né? Quando a gente tem algumas execuções que não são sequenciais, se a gente pensar num código, né, na verdade tem até estudos específicos para cada tipo de linguagem, para cada linguagem de programação, qual é o número de desvios que normalmente ocorre, né, e qual a porcentagem de execução sequencial que tem, né? Isso pode variar de linguagem para linguagem. Então, mas se nós pegarmos de uma forma geral, a execução de um software qualquer, normalmente ela é feita de forma sequencial, tá? E aí o que implica isso, né? Implica o seguinte: quando eu estou fazendo referência a um determinado conteúdo, a chance do seu vizinho, se a gente pensar que é sequencial, ou do próximo ali, conteúdo ser solicitado num curto espaço de tempo, né? Se o próximo dado solicitado, a chance é bastante grande, né? Eu gosto de usar, vocês vão lembrar, eu gosto de usar o exemplo de um documento do Word. Quando você carrega um documento lá que tem 100 páginas, por exemplo, né? Se você carregar esse documento e der um page down para a página 2, né, se não for uma máquina, vamos pensar que é uma máquina com algumas restrições, algumas limitações de processamento e memória, tá? Ele vai rapidinho lá para a página 2. Mas se você pegar, dar um Ctrl+End lá para a página 100, para a página 1000, pensa num documento bem grande, ele não vai ser tão rápido quanto foi para a página 2. Porque o conteúdo que ele está esperando que vai ser solicitado imediatamente na sequência é o próximo conteúdo, não aquele específico lá do final, por exemplo, tá? Então, basicamente, pessoal, memória cache, né, princípios de localidade temporal e espacial, são dois aí, tá? Então, agora ainda, né, na questão da hierarquia de memória, né, a memória primária, normalmente a gente faz referência à RAM, né, ela é dividida, né, em blocos de tamanhos iguais. Supondo blocos de 64 bytes, né, ao ser referenciado o endereço 260, então se a gente pensar em blocos de 64 bytes, né, então, nós temos o primeiro bloco aqui de 0 a 63, o segundo bloco de 64 a 127, e assim por diante. Então, ao ser referenciado o endereço 260, o que vai ser puxada para a cache, para a memória cache, vai ser o bloco todo aqui, porque a chance dos seus vizinhos, né, serem solicitados num curto espaço de tempo é muito grande. Então, ele vai buscar aqui, né, quando é feita uma referência ao endereço 260, o que vai para a caixa é todo o bloco, que compreende o conteúdo aí dos bytes 256 até o 319, tá? Apenas para ilustrar aqui. Dos discos, né, dos HDs, a gente viu, né, ele é composto por mais de um disco, né, aqui nessa ilustração com 4 discos, né? O tempo de acesso é medido em milissegundos. Ele é composto de trilhas, setores e cilindros, né? Então, as trilhas, nós temos aí aproximadamente 10.000 por centímetro, é um número relativamente grande, né? Os setores, né, também são parte da organização, né, na verdade, quando a gente fala em trilha, nós estamos falando na circunferência ali, né? E os setores, cada um das fatias de pizza ali. E os cilindros, na verdade, é a composição do mesmo, vamos pensar assim, por exemplo, da mesma trilha de todos os discos nas duas superfícies, tá? Aí o que a gente tem é um cubo, é um cilindro, né? Atualmente, né, os HDs aí com 12 discos,
E tem, evidentemente, tem um controlador de disco que, se a gente parar para pensar agora, que nós já falamos de dispositivos de entrada e saída, é o cara responsável aí por liberar o processador, vamos dizer assim, para outras atividades, né? Nós temos aí, né, a gente pode fazer ter RAID, né, com o uso dos HDs, que pode ser para melhorar. Deixa eu ver se alguém entrou aqui, parece. Que é para melhorar o desempenho, ou então termos, né, um sistema de redundância. Tomem cuidado que eu acabei... Ó, não é backup, tá? Isso aqui não é backup. Quando a gente tem o RAID 1, que são 2 HDs, né, trabalhando com... Um é o espelho do outro, por exemplo. 2 ou mais discos, né, trabalhando um sendo o espelho do outro. Isso não é backup, pessoal. Fiquem muito atentos a isso, tá? É simplesmente um sistema aí para aumentar a disponibilidade do servidor, vamos pensar assim, tá? Do serviço que está sendo provido ali por aquele servidor. Por quê? Porque se cai um raio ali, não precisa roubar, né? Não precisa cair um avião, né? Igual lá em 11 de setembro, que aí perdeu tudo que estava de backup ali no prédio inteiro, né? Não é esse caso específico. Basta, né, uma descarga elétrica um pouco mais forte aí, que acabou no break, né, não acabou segurando, porque os no breaks atuais, além, né, de terem a bateria, eles também servem de filtro aí, na verdade, né? Então, enfim, não é um backup, tá? O RAID 0 são 2 discos trabalhando como um só, né, como a gente viu. Então, aqui você aumenta o desempenho, né? E o RAID 1.0 ou 0.1, né, dependendo aí da opinião de cada um, é a combinação dos 2 anteriores. Tanto faz aí, tá? 0.1 ou 1.0. Da memória principal, a gente falou dos bits de paridade, né? Então, aqui, só lembrando, né? Nós temos aqui esse conjunto, ó, 1100, está distribuído aqui 1100, né? Nós vamos ver a paridade aqui desse conjunto. Ah, se a paridade for par, então a paridade é o que está fora aqui, né? Ó, do conjunto, ó, bits de paridade. Então, aqui nós temos 1, 1, 0. Ah, a paridade é par? É par. Então, tem que ter um número par de uns, né? Então, qual vai ser o bit de paridade aqui? 0, porque ficaram 2 uns aqui. Nesse conjunto B, vai ser a mesma coisa, né? 1, 1, 0, qual vai ser a paridade? Vai ser o bit 0. E aqui no conjunto C, 1, 0, 0. Qual vai ser o bit de paridade? Vai ser o bit 1, porque nós precisamos de um número par de bits, 1, né? Vou pular essa parte do erro aqui. Eu acho que nem todos viram lá no fórum, não sei se vocês chegaram a ver, eu coloquei uma dica muito, muito, muito importante lá. Bom, a gente já viu que o bit 1, nesse sistema quando a gente amplia, né, aqui para 16 bits, que são 2 bytes, né, nós temos essa codificação aqui da paridade. Então, são 16 bits de dados, que não são os bits que estão com o quadradinho aqui, né? São os outros bits. E 5 bits de paridade, que são esses que estão no quadradinho aqui, tá? Então, a gente viu que o bit 1 da paridade, né? Ele verifica os bits 1, 3, 5, 7, 9 das posições, né? O bit 2, o 2, o 3, aí a gente pula 2 de novo, aí pula o 4, 5, aí vem o 6 e o 7. Então, verifica 2, pula 2. Verifica 2, 6 e 7, pula 2, pula 8 e 9. Aí verifica 2, 10 e 11, pula 2. Pulou o 12 e o 13, vai para 14 e 15. A mesma lógica para o bit 4. Verifica 4, 4, 5, 6 e 7, pula 4. Vai pular o 8, 9, 10 e 11. Aí verifica 4, 12, 13, 14 e 15. O mesmo para o 8, só que o 8 vai ser de 8 a 15 direto. E o 16, né, vai do 16 até o final.
Quando tem um erro, como que a gente vai saber? Olha que sacada interessante. Vamos imaginar que o erro, essa aqui é a sequência de bits correta, tá? Aqui a palavra, né, de 2 bytes, e aí com os seus bits de paridade, tá? Imagine que o bit 5 foi invertido. Então, o bit 5, tá aqui, é o 1, né? E ele, 0, 0, 1, 0, ele foi invertido aqui, ó. Teve a inversão dele. Ele não é mais 1. Ele é 0. Aconteceu um erro qualquer. Como que eu vou saber? Como que eu vou saber qual é esse bit? Se nós formos aqui, ó, vou verificar o bit 1. Eu vou fazer a verificação, vai dar erro no 1, no 3, perdão. Eu vou fazer a verificação no 1, no 3, no 5, no 7. Aí a gente já sabe, né, que o 5 é com problema, não é? A gente já sabe que o 5 é o que está com problema. Então, vai dar erro nessa sequência aqui, porque não vai dar número par de uns, né? Então, essa sequência aqui vai dar erro. Quando nós fizermos a verificação do bit 2, não vai dar erro, porque não tem o bit 5 aqui. Quando nós fizermos a verificação do bit 4, opa, aqui vai dar erro, porque tem o bit 5 aqui, né? A gente já sabe que é o 5, então está facilitando a nossa vida. Mas poderia ser o 15, por exemplo? Poderia, porque também é verificado pelo 1. Só que não é verificado também é verificado pelo 2 e não deu erro, né? Aí nós vamos fazer a verificação do bit 8 e também do bit 16. Ora, qual foram os conjuntos que deram problema, que apontaram erro? Não foi do bit 1 e do bit 4? Olha que coincidência, se nós somarmos 1 mais 4, dá quanto? 5, que é exatamente o bit que está com problema. E essa regrinha vai valer sempre. Sempre. Se acontecer um erro, por exemplo, no bit 11, imagine que é um erro no bit 11, vai ter que dar erro no bit 1, no bit 2 e no bit 8, no conjunto 1, 2 e 8. Por quê? A hora que a gente soma 1 mais 2 mais 8 dá 11. É a única somatória possível aqui, tá? Não tem outra soma desses números 1, 2, 4, 8, 16 que vai dar 11, tá? O mesmo vale para 13, por exemplo. Vai dar erro no bit 8 e no bit 4 e no bit 1. Somando 8 mais 4 mais 1 vai dar 13. E assim por diante, tá? Olha, essa dica é bem valiosa, né? Que da outra forma, como a gente vai fazer se fosse fazer a verificação, nós precisaríamos fazer, olha, deixa eu ver, o 1 aqui, o 1 não é o 1 porque o 4 não verifica. O 3, também não é o 3 porque o 4 não verifica. O 5, o 5 pode ser porque o bit 4 também verifica. O 7, opa, também pode ser o 7, porque o 4 também verifica o 7. O 9 não é, o 11 não é, o 13, opa, pode ser o 13. Se a gente for levantando as possibilidades, a gente também chega, né? Aí nós vamos ter um subconjunto aqui dos possíveis, né? Só que depois você tem que fazer a verificação do 2, do 8, do 16, enfim, não vale a pena. Então, apontou o erro em dois conjuntos, soma, né, os bits, a posição dele, vai ser o bit que está com o problema, tá? Nos dispositivos de entrada e saída, Fábio, você já está 1 hora já, né, pessoal? Oi, pode falar. naquele exercício que você deu para calcular o erro, o meu deu o erro 5 no final, né, na paridade, acho que na paridade 8. Então, não deu número par. Eu lembro na aula presencial era se desse a soma, né, depois que você fizesse a sequência, verificação de 2, 4, 8, né, pulando em 8 em 8, 4 em 4, no final, se desse par, estava ok. Se desse ímpar, era onde acusava o erro. Daí deu o valor 5. Só que depois, eu lembro que você deu uma outra conta para identificar a localização do erro. Essa parte que eu não lembro. É o que eu acabei de falar aqui a respeito Né?
É, porque É essa dica aí, né? Não, eu eu só queria associar as duas coisas, falei, será que aí é uma outra visão daquilo? Ah, então tá. exatamente. E aquele lá Tá. parece não, é tão mais complicado, né, que parece que é difícil a gente acreditar que esse também funciona. Então, por isso que eu quis confirmar. Eu falei, mas tinha mais uma ponta, tinha mais uma. E agora simplificou tudo. Então tá. É exatamente Perfeito, isso, então. tá? Só Obrigada. a sua fala me fez lembrar de uma outra observação aqui, que quando o erro é no bit de paridade, também vale também, porque aí o único conjunto, se for o bit de paridade que está com problema, o único conjunto que vai acusar o erro é do próprio bit, né? É o do próprio bit. Então, também é válido nesse caso, tá? Mais alguma dúvida? Estamos terminando, tá, pessoal? Falei que esse é um pouquinho mais longo hoje, né? Mas já estamos terminando aqui. Então, a respeito da comunicação de dispositivos de entrada e saída, né? Tudo acontece, evidentemente, por meio dos barramentos, né? Então, por isso que é importante os conceitos dos barramentos e comecem a observar o quão importante são as especificações, né? Da placa-mãe, né? Quando a gente vai fazer a escolha de um computador, num notebook é mais difícil a gente ficar vendo o modelo da placa-mãe, mas a gente consegue verificar a velocidade de barramento, a gente consegue verificar a frequência, né, capacidade, taxa de transferência, enfim, a gente consegue ter acesso a algumas informações bem relevantes, tá? Então, toda a comunicação, evidentemente, vai acontecer por meio dos barramentos. O que a gente tem aqui novo nesse contexto, e observem que essa figura também é uma representação um pouco mais ampla, né? Lá daquela figura do sistema computacional que eu falei lá na frente, né? Então, nós temos aqui, ao invés dos dispositivos de entrada e saída, e daquelas setinhas, né, indicando ida e vinda dos dados ou instruções, enfim. Nós temos aqui detalhamento da transmissão dos dados por meio dos barramentos de endereço, de dados e de controle, né? E temos aí o surgimento da interface de entrada e saída, né? Quando eu falei aqui, ó, em HD, cadê o HD aqui? Controlador de disco, né? Nós estamos falando aqui da interface, tá? De entrada e saída aqui no HD. Só que não só o HD, todos os outros dispositivos vão ter essa interface, esse controlador, que é para permitir que o processador consiga fazer outras coisas e não fique esperando, né? No sistema mais antigo lá, como a gente viu, já vou repassar rapidamente aqui novamente, o processador ficava, né, questionando, interrogando ali e não conseguia fazer outras atividades, tá? Então, a pergunta, né, que fica é a seguinte: seria possível conectar, né, os dispositivos direto à memória e ao processador? Se a resposta que vocês estiverem esperando sim ou não, pode ser talvez. Impossível não chega a ser, mas é inviável, isso é. Então, é possível? Não, é inviável, tá? Talvez eu vou mudar essa palavra aí no slide. Por quê? Seria possível desde que nós tivéssemos recursos ilimitados de hardware, né, capacidade, né, de dispositivos de entrada e saída muito evoluídos. Desculpa, pessoal. Enfim, mas acaba sendo inviável isso, porque a diversidade de dispositivos é muito grande. A velocidade as diferentes velocidades, né, que eles têm, as transferências normalmente são assíncronas e internamente, né, o computador trabalha com atividades síncronas, né, no tempo do clock normalmente. Claro que os barramentos têm o seu tempo também, mas isso é gerenciado, né? Por isso que
que não seria viável direto. Também por isso, né? Deve ter um sistema de detecção e correção de erros, o que aumentaria ainda mais sobrecarga, né, para o processador, se ele fosse verificar tudo isso. Diferentes formatos de dados, né? E por conta de tudo isso, a gente tem a necessidade de ter, então, um controlador, que é, né, essa interface. Nós vimos, então, que tem aqui, né, chegando nos dispositivos, os barramentos de dados, endereço, controle, né? E aqui está a interface, é uma outra representação dela, tá? Então, tem um conjunto de registradores que recebem, né, e interpretam aqui, em especial, né, no de controle, o que está vindo do processador, ou de outras partes, né, também em sistemas mais evoluídos, mas se a gente pensasse lá na von Neumann, que viria do processador, né, aqui a parte de dados, né, para fazer buffer, como a gente já viu lá, a gente vai falar daqui a pouquinho novamente, e a parte lógica para fazer a verificação se tem erros ou não, né, nesses bits. Então, como eu falei na aula passada, né, é quase que um processadorzinho que a gente tem aqui, né? E aqui o dispositivo de entrada e saída propriamente dito. Tá? Essas transmissões, elas podem ser feitas basicamente de duas formas, né? Serial ou paralela, né? A transmissão serial, ela ocorre, claro que sempre nós estamos falando da transmissão entre o periférico e a sua interface de controle aqui, o seu controlador, né? Então, ela ocorre aqui, um bit enviado depois do outro, em qual velocidade? Depende da frequência em hertz, né? E aqui o controlador ele vai armazenar no buffer, vai fazer aquela verificação e enviar depois para o seu destino aqui, né? Seja a memória, seja o processador, tá? Essa transmissão aqui, ela pode ser síncrona ou assíncrona. Quando a gente fala na transmissão assíncrona, tá? Nós estamos... Imaginem que aqui nós tivéssemos transmissor-receptor. Não tem transmissão nenhuma, tá? Aí o transmissor colocou, vai começar a transmitir alguma coisa. Não tem transmissão nenhuma, ele fica enviando o sinal do bit 1 de forma contínua, tá? Quando vai acontecer uma transmissão, tem uma queda na tensão, que é o que está representado aqui. Que aqui já está representando a recepção, né? Então, ele derruba aqui a tensão, representa o bit 0, e aí o receptor fala, opa, que é chamado aqui o bit de start, né? Que é nada mais é do que um bit 0, sinal de um bit 0. Opa, vai chegar algum conteúdo. E aí ocorre a transmissão do conteúdo propriamente dito, tá? Que aqui nesse caso nós estamos considerando aqui um caractere ASCII 2, o caractere R, tá? Terminou de transmitir, ele volta ao status a enviar, né, uma sequência de bits 1. Ah, mas como assim, professor? Ele sabe que não é um novo bit, um novo conteúdo. Ambos os lados conhecem as regras. Às vezes a gente fica se perguntando, não estou falando só aqui em arquitetura, em tantas outras disciplinas, né, principalmente arquitetura, redes, SO, tanto transmissor quanto receptor, eles conhecem as regras, tá? Isso não é assim arbitrário. Então ele sabe que chegou o bit de start, vai ter uma sequência aqui nesse caso, tá? De 8 bits, que vai ser os dados, e depois ele espera que chegue um bit 1, que é o bit de stop, depois dessa sequência de 8 bits, que vai sinalizar o fim do caractere. Ah, mas por quê? Porque ele tem que sinalizar que, ó, terminei, foi tudo bem, não teve erro nenhum, né? Vai fazer uma nova transmissão, queda de tensão aqui novamente, e aí vem os dados que forem transmitidos, tá? Então, sempre vai ter o bit de start e stop no início e no fim de um caractere que for transmitido. Essa transmissão serial assíncrona. Assíncrona, ela não faz mais uso desses bits de start e stop, tá? Às vezes o termo ele pode... eu falei A espaço síncrona, tá?
ela não faz mais uso do start e stop. E, na verdade, ele usa caracteres de controle, né? E transmite blocos, na prática, né? De 128 ou 256 caracteres. Então, são 5 bits de controle, perdão. 5 caracteres de controle, não bits. Então, está aqui 3 bits de controles iniciais. Vem o bloco aí, por exemplo, de 128 caracteres, né? Esse aqui é o último. E aí vem aqui os 2 bits sinais de controle. Isso aumenta, né, significativamente a eficiência e eficácia, né, da transmissão, tá? Porque a carga de bits adicionais para controle, nesse caso, na aula passada eu acabei fazendo cálculo, né, para vocês, ela é bem menor, né? Aqui a gente tem uma taxa de carga de dados úteis bem maior, tá? A transmissão paralela, ela precisa, né, de mais de um fiozinho, né, mais de um barramento aqui para compor esse barramento, tá? O problema, internamente, ela funciona bem, porque são ambientes mais fáceis de você controlar, o que é especificado ali, né, é muito bem projetado isso, mas quando a gente fala em o controle num sistema computacional interno, né, no hardware, é mais fácil. Quando a gente fala em transmissões de longas distâncias, você não sabe por onde vai passar esses dados. Eles podem passar por N pontos intermediários, né? E isso pode acabar e vai acabar gerando desvio. O que é o desvio? É o bit, essa primeira sequência aqui, ó, né? Por exemplo, o bit 1 chegar num tempo de hertz aqui, e esse bit 0 chegar um intervalo depois, né? Um intervalo t aqui com atraso. Por quê? Porque, como eu falei, vamos supor que aqui é a transmissão, é o transmissor e aqui é o receptor, né? Quando tem origem e destino, se a gente for ver a distância que o bit, pensando que todos vão percorrer na mesma velocidade, mesma frequência em hertz. A distância que esse bit vai percorrer aqui mais externo é bem maior do que desse aqui, né? Então, isso acaba gerando um problema. E implementar todos os recursos necessários para realizar esse controle, é mais fácil você aprimorar a transmissão serial, investir no aumento da velocidade dela, por exemplo, tá? E os métodos, né, para realizar operações de entrada e saída entre CPU e interface, né, pode ser por programa, né, a própria CPU controla as etapas, né, como, por exemplo, verificar o status do dispositivo, enviar ou ler dados, extremamente ineficiente. A CPU tem que fazer tudo. Por interrupção, né, que a CPU gera um sinal de interrupção, e enquanto o dispositivo, aí tem lá a interface, ela recebe, né? Aí tem o papel da interface, que a gente viu agora, do controlador. A interface recebe esse sinal de interrupção, providencia o que foi solicitado, tá? Vou falar de forma geral, assim, porque nós estamos falando de todos os dispositivos, né, possíveis aí, e depois gera uma interrupção para o processador, falando, olha, tá legal aqui, tá ok, tá? E o acesso direto à memória, né? Com o acesso direto à memória, toda transferência, inclusive a diferença, ele também gera o sinal, né? Olha, eu preciso de um determinado conteúdo, por exemplo. O controlador vai providenciar isso aqui, mas a transferência, né, dos dados, o processador não precisa mais fazer isso. Isso fica transparente para ele. Simplesmente, quando acontece do que foi solicitado estar pronto, né, é feita a transmissão de dados direto para o processador, ou para a memória, perdão, né? Por isso que a gente fala acesso direto à memória aqui. É feita a transmissão dos dados direto para a memória, tá? Isso, né, sem dúvida nenhuma, melhora muito o desempenho. Pessoal, de uma forma geral, eu tinha falado que hoje a gente ia, né, um pouquinho além, né, do tempo,
Mas, de uma forma geral, a gente deve ter a lista de exercícios baseada muito no que eu falei hoje. Se atentem à questão de desempenho do sistema como um todo. Prestem atenção. É bem possível que tenha uma pergunta que vocês tenham que colocar a interpretação de vocês em relação ao desempenho do sistema computacional como um todo, né? O conjunto, o que eu falo, o que eu chamo de conjunto aqui, processador, barramento, memória e até os dispositivos de entrada e saída, né? Se bem que hoje é meio que padrão, né, nesse último item aí, os recursos que são a forma, né, como é feita a operação de entrada e saída, basicamente. Então é isso. Do artigo de processadores eu já falei com vocês, né? Ficou então para o dia 30. E alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma observação aqui, algum comentário? Sobre o artigo, professor, pode ser em dupla, né? A gente tinha acordado alguns grupos? Pode sim. Beleza. Tá? Obrigada. Alguma dúvida mais? Alguma pergunta? Professor, sobre a transmissão síncrona e assíncrona, eu não entendi exatamente o porquê que, tipo, uma é síncrona, tipo, ao mesmo tempo é considerado que ela é síncrona porque ela é considerada que a informação está sendo transferida quase simultaneamente, é isso? Tipo, é mais rápida? Realmente é um pouco... Acho que talvez, se eu colocar uma fala aqui no meio, vai ficar mais fácil. Imagine o seguinte, que tem o tempo do clock, né? Se nós pensarmos, vamos fechar num conjunto de tempo aqui, num espaço de 8, 10 bits, vai. A cada 10 bits é feito um novo sincronismo. A cada caractere, na verdade, que é transmitido, tem que ser feita uma nova sinalização, né? Então, tem que ser feito um novo sincronismo, se a gente pensar dessa forma. E aí acaba não gerando essa característica, vamos dizer assim, de tanto que a gente tem que ficar sinalizando, start, stop, acaba não sendo uma transmissão eficiente e Deixa eu pensar uma outra forma de falar aqui. Isso eu estou falando da assíncrona, né? Quando a gente olha para a síncrona, é feita uma única sinalização e aí aquela transmissão ela perdura, ela fica acontecendo de forma contínua, né? Basicamente é essa a diferença, né? É essa a diferença. Quando a gente olha para a assíncrona, todo momento tem que ficar tendo uma nova conversa, né, entre origem e destino. Isso que é o que vai definir basicamente a diferença das duas, né? Talvez realmente esse termo assíncrono e síncrono não sejam, eu não sei se talvez em inglês o termo original talvez tenha algumas interpretações um pouco mais amplas, né? Mas eu até concordo, eu entendo a sua dúvida e concordo com o seu questionamento, né? Que realmente é um pouco confuso e no que a gente pensa, né, de síncrono, quando a gente fala no clock, por exemplo, né, a gente fala, não, é nesse intervalo de tempo aqui, mas não deixa de ter, né, não é porque é assíncrona que é em intervalos de tempos aleatórios, né? Então, eu entendo sua dúvida, mas não é nesse sentido, tá? Não é nesse. Eu não sei se eu consegui responder perfeitamente, esclarecer totalmente seu questionamento. Mas essa questão do assíncrono não está, estranhamente falando, né? Não está ligado a intervalos de tempos aleatórios, né? Acho que é isso que acaba causando essa dúvida, né? Porque quando a gente fala síncrono, parece que nós estamos falando em intervalos de tempo aleatório. E eu vou compartilhar a tela aqui de novo para vocês verem, né, que não é, né? Só para a gente relembrar aqui, ó. Estão vendo agora, né? Ó, não é intervalo de tempo aleatório, né? Quando a gente fala
em sincronismo, né, normalmente a gente determina, definido pelo tempo, né? Então aqui não tem esse apego forte em relação a essa diferença de tempo, por exemplo. Né? Pode acontecer de ser transmitido, por exemplo, um caractere aqui, uma sequência, e o tempo de intervalo para a transmissão do segundo caractere, aí a gente tem um conceito bem definido dentro do que nós estávamos falando. O tempo, em relação ao tempo, né? Para transmitir o segundo caractere, ser um tempo x, e o tempo entre o segundo, o intervalo entre o segundo e o terceiro, ser x mais 1, por exemplo. Né? Ao passo que quando a gente fala da síncrona, os 128 ou 256 caracteres vão ser transmitidos sem esse intervalo de tempo, né? Isso aí a gente tem realmente... Mas aí, terminou esse bloco, a próxima sequência também pode ter uma diferença, né? Alguma pergunta mais, pessoal? Algum questionamento? Então, pessoal, só reforçando, né? Eu vou subir... Opa, caiu aqui. Eu vou subir a lista, né, semana que vem, no dia 17. Vou deixar até o dia 23 para vocês responderem, tá? Mas eu acho que vocês já... Eu vou colocar algumas perguntas assim, mais conceituais mesmo, que vai ser uma consulta do livro, dos slides, enfim. Mas também vai ter algumas perguntas aí mais a respeito para vocês refletirem, né, a respeito de alguns conceitos, tirarem as conclusões de vocês. Tá joia? Então, vai ficar do dia 17 ao dia 23. E como os outros professores têm solicitado entrega via Moodle de arquivo ou não? Qual tem feito? Não? Porque o Moodle... Sim, está mesclado, sabe? Uns pedem via Moodle, uns pedem aqui no Teams, ou às vezes quando não dá, a gente manda por e-mail, para alguns também. O problema do Moodle, eu estou receoso em relação à estabilidade dele, ainda mais sendo uma atividade assim, vai ficar umas semanas, tá? Mas aí a maioria, né, vai entregar no último dia, e tem acontecido alguns problemas, né, em relação à estabilidade, às vezes alguns momentos que ele não fica no ar. Eu acho que não aconteceu ainda, né, esperamos que não aconteça, de ele ficar um dia fora. Né? Mas eu vou ver certinho. Se eu colocar no Moodle, eu vou deixar... Aí fica duro, fica mais de uma forma, aí complicado gerenciar. Mas provavelmente vai ser via e-mail, tá? Até porque, Beleza. na verdade, agora lembrando aqui, né, muitos já entregaram, né? Então vamos colocar via e-mail, que fica melhor até, porque depois o Moodle vai indicar que alguns não entregaram, enfim, vai ser mais complicado. Como vai ser em dupla também, vai ser mais de uma pessoa aí, então vamos manter via e-mail. Mas eu vou deixar certinho lá no Moodle as orientações. Essa eu já coloco hoje, tá joia? Combinado. Pessoal, então quem quiser, né, a gente tem, normalmente quando é um assunto novo, né, às vezes pode ficar também pode ficar dúvida agora, mas quem quiser ainda, daqui a pouco a gente tem um outro plantão, deixa eu parar de gravar aqui. Daqui a pouco a gente tem